Olá, pessoal. Eu sou Jordana Oliveira, né? E vamos para mais uma aula aqui. Então, só para introduzir para quem está me acompanhando pelo Voando Autociência, eu sou mestra doutoranda em genética aqui pela Unesp de Botucatu. E estou esse semestre acompanhando a disciplina de evolução com o pessoal de biologia através do programa de aperfeiçoamento à docência no ensino superior, que seria como se fosse um estágio. E estou encarregada aqui de falar apenas uma parte da história do que a gente já tem aí cientificamente achado sobre a evolução humana. Então, seria importante eu destacar para vocês que é apenas a pontinha do iceberg, a conversa que a gente vai ter aqui nesses próximos minutos, e ainda tem muitos debates, muitas coisas que os cientistas estão resolvendo dessa história, e aqui então eu faço um resumo, um apanhado geral do que a gente tem um pouco mais de certeza, um pouco mais bem documentado, mas ao longo aí de todas as pesquisas que virão, a história pode ter alguns ajustes e alguns elementos a mais. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre evolução humana. Para a gente começar essa conversa, né, quando fala de evolução humana e fala do nosso parentesco com espécies de macaco, já vem aquela ideia tendenciosa, aquela ideia lamarquista. O homem veio do macaco? Se o homem descende, tem um ancestral comum com o macaco, o homem veio do macaco. Então, essa ideia de transformismo, a ideia daquela escadinha, que aqui nessa aula eu nem coloquei aquela escadinha do homem como se fosse um processo evolutivo direto, uma progressão a partir do macaco. Nem coloquei aqui porque vocês estão careca, cansados de saber que aquela imagem é errada. E para colocar uma pimenta a mais nessa nossa conversa aí, para a gente poder ser capaz, no final dessa aula, a gente responder essa pergunta, se o homem veio do macaco, Darwin lá, enquanto escrevia sua Origem das Espécies, ele já, não necessariamente na origem das espécies, mas ele já colocava algumas previsões do que ele achava que seria a ancestralidade humana, onde seria o berço da origem, né, da espécie humana. Então, ele diz o seguinte: a ancestralidade humana, como essas duas espécies, chimpanzé e gorila, são consideradas os parentes mais próximos do homem, isso torna muito mais provável que nossos primeiros ancestrais teriam vivido também na África. Então, vejam bem, pessoal, nessa época lá que Darwin estava colocando algumas hipóteses ali na mesa, não tinha evidência nenhuma de fósseis de hominídeos na África, não sabia onde é que a primeira espécie, né, o primeiro indivíduo ali da espécie humana, grupo de hominídeos, teriam surgido. Então, veja que interessante que o Darwin já colocou essa carta na mesa, que foi desvendada muito tempo depois. Então, uma previsão a partir das observações, já que o ser humano é aparentado de espécies que originaram ali, que tem o berço de origem e a concentração na África, por que não o ser humano também descendeu nesse mesmo ambiente, né? É muito mais parcimonioso a gente pensar dessa forma. Mas para a gente chegar até a história da evolução humana, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar mais abrangentemente dos mamíferos e, consequentemente, da ordem dos primatas, ao qual a nossa espécie pertence. Então, a história dos mamíferos, a primavera dos mamíferos, começa, tem ali a sua explosão, principalmente no Cenozoico. A gente já tinha mamíferos, né, espécies de mamíferos no Mesozoico, mas a gente sabe que o Mesozoico é a era dos dinossauros, né, dos grandes lagartos. Após a grande extinção aqui dessa transição do Mesozoico para o Cenozoico, a gente tem uma primavera aí, a gente tem uma abertura
para a dispersão dos mamíferos, que inicialmente eram conhecidos como esses pequenos exemplares, aqui chamados mussaranhos, uma forma vulgar, uma forma popular, e que foram se diferenciando nas mais variadas espécies ao longo aí do Cenozoico. E agora falando dos primatas, ao qual a gente está aqui está localizado aqui entre os antropóides. Eu tô com um probleminha aqui no meu mouse, peraí. Aí, tá certo. Para eu olhar aqui para a tela. Então, a ordem dos primatas, ela faz parte de uma superordem chamada Eucarnodonta. Então, essa superordem, ela tem 2 outros grupos aqui, irmãos de primatas, que essa diferenciação iniciou aí há 100 milhões de anos atrás. Então, há 100 milhões de anos atrás, ainda no Mesozoico, ainda na idade dos dinossauros, na era dos dinossauros. E para a gente conversar um pouquinho quem seriam esses irmãos do primata e por que eles são um grupo irmãos e não são necessariamente primata, a gente tem esses 2 grupos, Scadentia e Dermóptera. Escadentia são esses pequenos mamíferos aí que são similares a esquilos, mas não são esquilos, e que são mamíferos que escalam. Então, escadentia significa aquele que escala. E temos os dermópteros, que são os colugos. Então, são esses mamíferos com essas projeções aí entre os membros, e eles têm essa capacidade de saltar e até um pouquinho planar no ar, como se estivessem voando. E eles localizam-se principalmente no Sudeste Asiático. A gente vai ver que o berço da origem dos primatas, muito provavelmente, foi na Ásia, e depois a gente teve a migração dos mamíferos, desses primatas, mais primitivos para a África, e ali se desembolou toda a evolução humana, como a gente vai ver. Caminhando aqui na nossa árvore filogenética dos primatas, a gente tem esses 2 grupos, né? A espécie chamada Purgatórios e os Plesiadapiformes, que seriam grupos de protoprimatas e proprimatas. Então, seriam, quem sabe, os ancestrais dos primatas, dos euprimatas, dos primatas verdadeiros. Eles têm aí a sua origem, a sua dispersão um pouquinho antes do Paleoceno, então um pouquinho antes até do Cenozoico, né? Mas principalmente concentrada aqui no Paleoceno e no Eoceno. E caracterizam-se por esses mamíferos aqui, esses primatas com essa feição aqui, né, um pouquinho diferenciada. E como a gente pode perceber, essas linhas aqui, elas estão interrompidas, elas não chegam até aqui o final. Por quê? São espécies já extintas. Então, são espécies ancestrais e primatas que já foram extintas, não existem mais. E aqui a gente começa a esquentar, a coisa começa a esquentar, né? A gente já chega no clado aqui, propriamente dito, dos primatas, com esses 2 grupos também já extintos, dos adapiformes e hominiformes. Eles têm esse aspecto parecendo um lêmure, né? Como a gente pode perceber. E eles são a origem, a dispersão, a existência deles está concentrada no Eoceno, e o Eoceno significa amanhecer, primeira nova vida, que seria quando a poeira baixou, literalmente, depois da catástrofe lá com os dinossauros. A gente teve um novo período aí, originando diversas espécies, e não só de mamíferos, mas muitas outras espécies de insetos e até mesmo de anfíbios e outros répteis não dinossaurídeos, né? Não saurísticos, certo? Então, a gente tem essas 2 espécies aqui, e eu quero dar um destaque para a Ida, que seria o melhor fóssil preservado de primata já encontrado. E tem até um livro, se vocês tiverem oportunidade de ler, um livro fantástico que se chama O Elo, que conta a história de onde esse primata foi encontrado, que foi num sítio arqueológico na Alemanha, e as condições que esse primata foi encontrado, porque os primatas, principalmente os primeiros primatas, os nossos ancestrais, eles habitam florestas, então são florestas densas e muito difíceis de se preservar fósseis. E aqui, numa situação muito particular, a Ida, apelidada de Ida, uma adapiforme,
foi preservada e ela tem 45 milhões de anos, então é uma espécie já extinta e que parece que liga toda essa origem dos euprimatas, dos primatas verdadeiros e que foram se ramificando nos seus mais diferenciados grupos. Então, tanto os lêmures como os antropóides, até chegar aos antropóides aqui, a espécie humana. Então, o que caracteriza um primata, né? De maneira geral, ele tem um cérebro maior, eles têm um cérebro maior, nós temos em relação às outras ordens de mamíferos. Tem uma face relativamente pequena, com olhos maiores e virados todos para frente. 3 tipos de dentes, então, significando aí uma convergência evolutiva, uma origem, não uma convergência evolutiva, desculpa, mas esses 3 tipos de dente mostrando aí algumas características da alimentação dos primatas. Unhas ao invés de garras, porque unhas são projeções mais superficiais, enquanto garras têm a sua origem ali, o seu desenvolvimento a partir do osso, né? Estão ligadas ao osso. Então, eles têm unhas ao invés de garras, 2 mamas no peito, capacidade de ficar ereto e córtex visual desenvolvido. Vamos lembrar que os primatas, muito provavelmente, eles originaram de mamíferos ancestrais com hábitos noturnos, então que já tinham uma visão bem adaptada ao ambiente com pouca luminosidade. E ao contrário, ao passo que o bulbo olfatório é reduzido, então a gente não tem essa característica bem desenvolvida de olfação, né, de sermos bons farejadores, mas temos um córtex visual, uma visão muito mais apurada, como característica compartilhada entre todos os primatas. E começando aqui por um grupo um pouquinho mais afastado, mas um grupo irmão, os Strepsirrhini, aos Aploporrhini que a gente vai ver, os Strepsirrhini são os lêmures também primatas aqui, e eles têm uma característica que o rinário, que seria o nariz, é ligado ao lábio. Então, o rine, toda vez que a gente ouve falar, significa o rinário. Então, a parte do nariz é ligada ao lábio, então isso confere uma anatomia que limita as expressões, certo? E enquanto o próximo grupo que a gente vai olhar, ele tem um rinário ligado de uma forma diferenciada ao lábio, e isso permite que a gente faça mais expressões e mexa mais essa parte, principalmente da face. Então, a gente sabe que os lêmures são amplamente dispersos ali na ilha de Madagascar, como a gente aprendeu com o filme, né? E também é um grupo aqui aparentado dos antropóides. Já os Aploporrhini, eu falei Aploporrhini, né? Aploporrhini, que compreende os tarsos, que seriam o ai-ai aqui, e os antropóides, que seriam todos os macacos, incluindo os macacos do Novo Mundo, que seriam os macacos americanos, digamos assim, os macacos aqui de todas as dispersos pelas Américas, e também os grandes símios, os grandes macacos, incluindo a espécie humana, formam esse grupo Aploporrhini, que tem já a sua história um pouquinho mais recente, datada ali do Oligoceno. Então, entre 40 milhões de anos atrás, a gente tem a diferenciação, a origem dessas espécies. E agora a gente vai focar nos antropóides, que é o que nos interessa, que é a origem da evolução humana propriamente dita. Então, entendendo de onde nós viemos, né, quais são os nossos grupos irmãos, nossos primos, né, aparentados aí dos antropóides, do grupo dos antropóides, a gente vai falar especificamente da nossa família, os hominídeos. Então, falando aqui dos antropóides, eles se dividem em 2 grupos principais, os Platyrrhini, que seriam o grupo dos macacos do Novo Mundo, então são macacos de forma geral pequenos, e macacos com rabo, então eles utilizam o rabo como 5º membro, estão espalhados pela América aqui. E daí os grandes macacos, os grandes macacos aqui do Velho Mundo,
com diversos grupos que se denominam catarrhini. Qual que é a diferença desses dois grupos? Os platyrrhini, eles têm as narinas voltadas para os lados e um nariz seco, enquanto nós aqui, os catarrhini, nós temos as narinas úmidas e voltadas para baixo, uma forma mais reta. E daí, por último, aqui a gente vai ver que nós temos o grupo dos hominini, que está relacionado, que está englobando a espécie humana, espécie de chimpanzés e gorilas. Mais especificamente, esses macacos sem rabo, né, os catarrhini, não se sabe bem ao certo, mas tudo indica que a separação dos macacos do Velho Mundo com o Novo Mundo aconteceu há 40 milhões de anos atrás. E é importante dizer que a gente tem algumas inconsistências fósseis, então a gente não tem essa história muito bem, totalmente esclarecida, mas tudo indica que essa espécie, os agiptecos, eles muito provavelmente são a espécie ancestral mais antiga até agora achada da linhagem dos hominídeos, que está aparentada com os hominídeos, enquanto esse grupo Proconsul, muito provavelmente é uma linhagem, um grupo de espécies ali, que não está relacionada com a nossa história aqui, com a origem dos hominídeos, então é um grupo que se perdeu aqui na cladogênese, na formação desses grupos e se direcionou por um outro lado. E aqui a gente tem que a nossa história, né, foi acontecendo, emergiu já entre o Oligoceno e o Mioceno. E é muito importante dizer que a gente tem, ao longo desses anos, enquanto o Eoceno, a gente teve um aumento das temperaturas, a partir do Oligoceno para o Mioceno e Plioceno, a gente tem uma queda das temperaturas e muitas eras do gelo. Então, é importante dizer que nessas eras, né, nesse momento, os continentes já eram bem separados, e isso é muito curioso se discutir como que os macacos do Novo Mundo chegaram até aqui, sendo que a África, a Ásia, já eram separadas das Américas. Então, dizem que muito provavelmente foi nadando mesmo, em folhas, pedaços de madeira e etc. Muito provavelmente os primatas, então, originaram aqui, surgiram no Sudeste Asiático, há 85 milhões de anos atrás, e depois a gente teve uma migração, há 40 milhões de anos atrás, uma migração aqui para a África, e a gente teve toda essa diferenciação dos macacos do Novo Mundo com o Novo Mundo, e a origem da linhagem humana, como a gente vai ver. E mais especificamente, então, agora falando da família Hominide, que compreende tanto os orangotangos, sumiu aqui, compreende aqui os orangotangos, a família, os ponginini, os gorilini, então os gorilas, a nossa espécie, e as espécies mais aparentadas, os chimpanzés, a espécie humana. Então, a família hominídea, ela tem essa história aí, essa diferenciação, a partir de 9 milhões de anos atrás, a gente teve uma diferenciação entre os orangotangos, o que seria a espécie de orangotango atualmente, com outras espécies a partir desse ancestral comum, e caminhando aqui para uma história mais recente, a gente tem que, a partir de 6 milhões de anos atrás, ou até um pouco mais, a gente teve um ancestral em que uma linhagem se diferenciou na espécie humana e outras centenas de espécies, como a gente vai perceber, dezenas de espécies, e outro ramo se diferenciou nos chimpanzés, e mais tardiamente a gente tem aqui a origem dos bonobos. É muito interessante destacar, é importante destacar que os chimpanzés, eles são um grupo de espécies, tem até alguns autores que definem como raças, que estão restritos a áreas florestais, a pequenas localizações, eles não têm uma dispersão muito ampla.
Então, é muito difícil a gente encontrar fósseis mais aparentados dos chimpanzés, da linhagem de chimpanzés, porque eles derivam desses ancestrais que estão encontrados exclusivamente em florestas. Já a espécie humana, né, a linhagem que originou a espécie humana, a gente tem uma história mais rica de fósseis, a gente consegue encontrar mais fósseis para contar melhor essa linhagem aqui, então esse lado da árvore filogenética. Porque as espécies ancestrais aos humanos, elas se espalhavam mais que notícia ruim, gente. Então, a gente tem o berço ali da humanidade na África, e depois a gente encontra fósseis da linhagem humana, mais aparentada com os humanos, né? Pela Europa, pela Ásia, chegaram lá até a Indonésia, né? Então, a gente vai perceber que tem muito mais fósseis da linhagem humana em contraponto com a linhagem dos chimpanzés. E o que caracteriza, né, a família hominídea? Então, a exploração das savanas africanas, uma redução dos caninos, deposição de esmaltes nos dentes, prognatismo facial e bipedia. Então, bipedia, a família hominídea, de forma geral, aqui há 6 milhões de anos atrás, a gente tem reportado nos fósseis a capacidade de bipedia, então a capacidade de andar sobre 2 pernas, mas isso não acontece com frequência nas outras espécies, acontece exclusivamente na espécie humana, não que essas outras espécies não tenham capacidade em ficar em pé e dar alguns passos. E daí que fica aquela questão, homens ou macacos, né? E o registro fóssil vem nos contar e mostrar algumas linhagens mais ancestrais, que têm algumas características que mostram aí essa diferenciação da linhagem humana a partir de um ancestral que muito provavelmente outra linhagem deu origem aos chimpanzés atuais. Então, como por exemplo, a gente tem esse Ardipithecus, foi o homem do milênio, apelidado de Pezinho, porque ele tem todas as características da linhagem humana, então a capacidade de bipedia, quadril mais estreito, certo? Mas os pés deles, apesar dele ter essa característica de poder ficar plano, com o pé plano para andar, ele tem esse dedão do pé mais próximo a um chimpanzé. Então, é um fóssil muito antigo encontrado, que muito provavelmente aí deu origem à linhagem humana e foi se diferenciando nas outras espécies mais recentes, como a gente vai ver. E a nossa famosinha, né, a Lucy, que é um australopitecíneo, né, em homenagem à música dos Beatles, que seria a nossa precursora, né, que foi originando diversas espécies e uma delas acabou se diferenciando aí ao longo dos milhares de anos na espécie humana. Então, de forma geral, a gente tem aqui os hominídeos. Eu vou passar um pouquinho, gente, porque eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante. A gente tem a família hominídea, que compreende os orangotangos e aqui a espécie humana, os gorilas e os chimpanzés, certo? Então, essa é a família hominídea, que faz parte de uma superfamília caracterizada hominoidea, que compreende outras espécies que eu não coloquei aqui, já extintas, e a gente tem o grupo, uma subfamília chamada Hominini, que daí compreende tanto os gorilas como os chimpanzés e a espécie humana, certo? E a gente tem ainda o Homininini, que seria a linhagem da espécie humana. Então, voltando aqui, a gente tem as primeiras espécies da linhagem humana, dos hominídeos da linhagem humana. Então, são grupos basais aqui, grupos mais antigos, originários daquela diferenciação dos chimpanzés com os humanos. Então, aqui a gente tem
algumas espécies, enquanto o Proconsul, que eu falei lá, que é contemporâneo dessas espécies da linhagem humana, o Proconsul provavelmente está ligado a outra linhagem, mas não está relacionado à linhagem humana. A gente tem os australopitecíneos, como a gente vê, e convergindo aí nas espécies do gênero Homo. Então, há 6 milhões de anos atrás, ainda no Plioceno, a gente tem essa espécie que está relacionada à espécie humana e também o Ardipithecus, que seria o homem do milênio, como eu falei para vocês, o pezinho, já um pouquinho mais jovem, de 4 milhões de anos atrás. E os primeiros australopitecíneos surgiram aí a partir de 4 a 3 milhões de anos atrás, e os australopitecíneos, eles, além de terem se diferenciado e irradiado em diversas espécies, nós temos também a origem de uma espécie, de um grupo de espécies do gênero Paranthropus, que seria uma espécie paralela ao homem, como a gente vai ver mais para frente. Por isso, aqui, até um argumento para vocês utilizarem, que a gente não pode dizer que o homem veio numa linhagem direta, porque essas espécies também originaram outras espécies que não estão relacionadas com a espécie humana. Então, por isso que a gente não pode relacionar a evolução humana a uma linha sucessória de que um foi originando o outro e parou por aí, porque uma mesma espécie pode ter irradiado em diferentes linhagens que culminaram na origem de outras espécies. A gente tem outras espécies de australopithecus, então australopithecus africanos aqui encontrados na África do Sul, principalmente, o afarensis, que é a Lucy, né, que se concentrou nessa localização da África aqui, que tem o Quênia, tem a Tanzânia também, e outra espécie mais recente de Australopiteco também, que está colocalizada com Australopiteco afarensis. E aqui a gente tem a origem, então, da linhagem paralela ao homem, que não estaria relacionada à linhagem do Homo sapiens, que seria esse gênero Paranthropus, que até agora já foi descrita 3 espécies, que também são chamadas de quebra-nozes, e a gente vai entender qual que é a diferença dos Paranthropus para o Homo, por que eles são gêneros diferentes e ambos têm uma origem em comum com alguma espécie de australopitecínio. Então, esse gênero paralelo ao homem, também conhecido como quebra-nozes, eles foram menos dispersos, então andavam muito menos, e eles tinham uma abundância maior de alimentos, e ao passo que eles tinham o desenvolvimento dessa musculatura aqui facial muito mais rígida, muito mais forte, especializada em quebrar sementes e quebrar esses alimentos duros. Outra coisa importante dizer é que eles têm um crescimento, um desenvolvimento muito mais próximo aos macacos do que aos humanos. E a gente vai entender quais são essas características mais especificamente. Enquanto o gênero Homo, eles têm uma maior dispersão, e por ter essa maior dispersão ali nas regiões, possibilitou uma dieta diferenciada, mesmo de alimentos de origem vegetal, como carne e gordura. Então, uma especialização que o gênero Paranthropus não tinha. Ainda, essa maior dispersão permitiu aí competição e diferenciação entre o gênero Homo, né? E também essa separação dos nichos ecológicos do gênero Homo com o gênero Paranthropus, que era muito especializado, era menos disperso. A gente também tem dentro do gênero Homo um comportamento mais complexo e uso de ferramentas. De forma geral, a nossa família hominídea, né, compreendendo os macacos, tem um comportamento complexo social e uso de ferramentas, mas no gênero Homo a gente tem um manuseio dessas ferramentas com uma infinidade, uma gama maior de objetivos, né? Então, ferramentas de corte, de diferentes
unindo madeira com pedra e etc. E aqui é muito importante destacar que o crescimento do gênero Homo é mais lento em relação aos seus ancestrais e ao gênero paralelo. Então, a gente tem um desenvolvimento lento, e para a espécie humana, para o bebê humano poder se desenvolver, ele depende muito da aprendizagem. Então, depende muito do cuidado parental para ele poder se desenvolver e se tornar um humano dependente. E aqui eu gostaria de destacar e introduzir um aspecto importante que diferencia o gênero Homo dos outros hominídeos, que são as neotenias. E o que seriam essas neotenias? De forma geral, significa que os bebês humanos nascem prematuros. Nós nascemos antes do tempo, se comparar com espécies de macacos. Então, o desenvolvimento da espécie humana, depois do nascimento, termina fora da barriga da mãe. Então, alguns exemplos do que são essas neotenias. Então, são características que a gente preserva do desenvolvimento, que ainda elas não estão finalizadas. Então, são características prematuras que permanecem no nascimento. Então, nós nascemos banguelas, nós nascemos sem dentes, é uma neotenia. Nosso cérebro é muito menor do que a capacidade que ele vai se tornar. Então, a gente tem que, comparando espécies de chimpanzé e de macacos rhesus, o cérebro é maior, então os bebês já nascem com um cérebro maior e eles aumentam de tamanho menos se comparado com a espécie humana. Nós nascemos com moleira, então a gente sabe, né, que o bebezinho nasce com a cabeça toda aberta e depois isso vai formar, né, as suturas, a união aí dos ossos do crânio. E nós nascemos com o hálux paralelo, que é uma importante característica da espécie, da linhagem humana. Então, o que é esse hálux? Hálux é o dedão... O hálux é o dedão, é o osso que liga aqui o dedão do pé, e ele é paralelo, em contraponto com as outras espécies de primatas. Esse hálux paralelo, ele se encontra paralelo em algum momento do estágio do desenvolvimento dos outros macacos, só que ao longo do desenvolvimento, esse hálux ele vai tomando uma outra forma, uma outra posição, e forma essa característica específica aqui desses outros macacos, e bem adaptada a agarrar em árvores, né? Enquanto o pé humano não tem essa característica, ele conserva um estágio juvenil, um estágio precoce do desenvolvimento, e tem o hálux paralelo. Essa precocidade aqui garante o nosso pé plano e bem adaptado a andar, ao bipedismo, a andar ereto. Outra neotenia que a gente tem, o forame magno basilar. Então, o forame magno é esse buraco aqui, esse orifício do crânio, onde a gente tem a inserção da coluna vertebral, aqui das vértebras, né? Então, a primeira é a axis, depois a atlas, depois axis, se não me engano, ou ao contrário, axis, isso. Essa inserção do forame magno mais basilar, então aqui mais na base do crânio, também é uma neotenia, é um estágio anterior a um desenvolvimento precoce. Durante o desenvolvimento das outras espécies, dos macacos, esse forame magno ele vai tomar uma posição mais traseira aqui. Então, apesar deles poderem ficar eretos, né, não é uma condição comum, normal para eles. Minha bateria está acabando, vamos ligar rapidamente aqui para a gente não perder o fio da meada. E outra coisa que a gente pode discutir aqui, a outra questão, por que a gente nasce prematuro com tantas neotenias e por que o nosso desenvolvimento termina fora da barriga da mãe, né? Como que isso foi selecionado e mantido ao longo do tempo na linhagem humana? Então, os partos selecionados foram compatíveis com a pelve adaptada ao bipedismo. O que isso significa? Com o bipedismo tendo uma vantagem adaptativa maior,
A pelve feminina, principalmente, ela se estreitou, ela ficou menor. Com a pelve menor, o nascimento do desenvolvimento ali do ser humano, né, das espécies humanas, também garantiu, né, selecionou bebezinhos menores. Então, bebezinhos que ainda estavam no estágio anterior do desenvolvimento. E por isso que a gente diz que esse nascimento prematuro foi selecionado em contraponto a outras espécies das linhagens não humanas que deram origem, por exemplo, aos chimpanzés, certo? E a gente tem um outro passo evolutivo que permitiu que a nossa caixa craniana se expandisse. Então, a gente tem reportado aí pelo menos 5 mutações genéticas que provocaram a rotação desse osso aqui chamado esfenoide, que é esse osso bem ali no centro, que conecta a face ao crânio. E esse osso, ele modificou um pouquinho a sua posição durante o desenvolvimento, e isso permitiu que os outros ossos expandissem, crescessem, e assim permitindo também que o nosso cérebro pudesse ser selecionado para um cérebro maior. Em contraponto aqui com os chimpanzés, a gente tem esse osso esfenoide numa outra posição, e ele segura, ele retém os ossos mais para perto e não permite essa expansão da caixa craniana. Então, vejam que está tudo relacionado num processo evolutivo complexo que reúne aí diversas características, um mosaico de adaptações, um mosaico de mutações que originaram a espécie, a linhagem humana tal como ela é. E aqui a gente, então, entendendo essa diferença dos Homo para os Paranthropos, a gente tem a origem das primeiras espécies do gênero Homo, que se originaram ali, que o berço tudo indica também é que nesse leste africano, e destacamos aqui 3 espécies, então, primitivas do gênero Homo, Homo habilis. Opa, faltou um H aqui, gente. O Homo rudolfensis e o Homo ergaster. E a gente tem uma espécie mais recente, o Homo erectus, que na verdade muitos autores consideram um complexo de espécies, porque foi uma espécie que deu origem a muitas outras espécies, muitas outras variações, e foi uma das primeiras espécies do gênero Homo a sair da África e tomar novos rumos, a expandir aí os seus locais, a migrar para outros locais. E aqui a espécie Homo erectus, a gente tem uma data de 1 milhão de anos já aqui no Pleistoceno. E aqui eu coloquei 30 mil anos, que foi a data onde ela se extinguiu. Então, se originou há 1 milhão de anos atrás e sobreviveu até em torno aí dos 30 mil anos. A gente encontra fósseis de Homo erectus na Ásia. E aqui está o cerne, o centro da discussão da origem do homem moderno. Então, como que essas variações de Homo erectus estão relacionadas e como que elas deram origem à espécie humana, se diferenciaram na espécie humana Homo sapiens ou Homo moderno. Então, como eu falei aqui para vocês, o berço da humanidade, né, do gênero Homo na África, e depois a gente teve a dispersão ao longo desses milhares de anos, chegando até aqui na ilha de Java e na Ilha das Flores, como a gente vai ver, na Indonésia. É muito caminho, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de milhões de anos, né? Mas olha o quanto essa espécie percorreu, ao contrário dos chimpanzés que ficaram restritos na África. Derivados, tudo indica que a partir da diferenciação de algumas linhagens de Homo erectus, a gente tem os indonésios aqui, o Homo erectus javanensis e Homo floresiensis, que são variações
do Homo erectus, e um destaque aqui para o Homo floresiensis, que ele tinha uma condição insular ali, bem característica da Ilha das Flores, onde a gente observa o nanismo, a gente observa a redução do tamanho das espécies da região, e isso aconteceu também com essa linhagem de Homo erectus. Então, Homo floresiensis é muitas vezes chamado do hobbit humano. Então, essa variação aí a partir de algumas linhagens de Homo erectus. E os Homo floresienses, eles viveram até 13 mil anos atrás. Então, gente, enquanto ali na África, muito provavelmente, estava culminando em toda aquela ideia de agricultura mesopotâmia, lá na Indonésia, a gente ainda tinha uma espécie aparentada dos Homos erectus, certo? E há 500, 600 mil anos atrás, a gente tem a origem de uma nova espécie, o Homo heidelbergensis, que seria o homem arcaico. Seria muito provavelmente o homem que deu origem à linhagem dos neandertais e à origem da nossa linhagem humana. Então, esses heidelbergenses também partiram através de linhagens de Homo erectus, e eles se diferenciaram ali na África, em outras localizações da África, a partir dessas variações de linhagens de Homo erectus, que andava, né, tinha a rodinha no pé, andava mais que notícia ruim, né, que ó, espalhou para tudo quanto é lugar. Então, a gente tem a origem desse heidelbergensis na África, há 500, 600 mil anos atrás, e uma migração, né, para a Europa, originou aqui numa outra linhagem que ficou conhecida como os neandertalenses, o Homo de Neandertal, que seria o homem da caverna. Então, seria uma linhagem paralela à linhagem humana, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, e que tiveram sua ampla distribuição ali na Europa, um pouquinho antes ali, ou mais ou menos na mesma época que a espécie humana originou, que a espécie humana surgiu. Ainda na África, a partir dessa linhagem aqui de heidelbergensis, né, uma outra linhagem pode ter originado a espécie humana. Até um tempo atrás, achavam que a linhagem humana, né, a espécie humana, se originou em 190 mil anos atrás. Mais recentemente, a gente encontrou aqui fósseis, o que seria aqui perto da Espanha, né, no Marrocos, fósseis da espécie humana datada de 300 mil anos atrás. Então, a nossa espécie é mais antiga do que se pensava. Então, seria paralela a dizer a diferenciação com os neandertais. Só que os neandertais se diferenciaram indo lá para a Europa, enquanto a nossa espécie se diferenciou, permaneceu aqui na África por alguns milhares de anos, certo? Depois a gente teve, há 90 mil anos atrás, depois que as linhagens já estavam separadas, neandertais lá na Europa e a nossa espécie aqui na África, né, como se eu estivesse na África, queria fazer um safari, e a nossa espécie na África. Então, há 90 mil anos atrás, a gente tem a migração dos Homo sapiens, já o Homo sapiens, para a Ásia ali, para todo o Oriente Médio e também para a Europa. E tudo indica, as análises moleculares revelam que há 45 mil anos atrás, nós tivemos o encontro dessas duas linhagens, dos neandertais, né, nossos primos, e da nossa espécie. E, mais especificamente, a linhagem, né, que encontrou os neandertais foi o Homo de Cro-Magnon, né? Seria o nosso homem moderno. E eles conviveram, tudo indica que por 15 mil anos, porque os neandertais, eles desapareceram há 30 mil anos atrás. Então, tudo indica aí que foi essa convivência por 15 mil anos em simpatia. Eles já estavam separados, já tinham seus nichos ecológicos, suas diferenciações, suas especialidades de cada
linhagem, então eles conviveram aí nessa separação simpátrica, como a gente, relembrando a aula de especiação que vocês tiveram recentemente. Beleza, pessoal, contada essa história que ainda tem muita coisa para ver, mas é só a pontinha do iceberg, um gostinho para vocês tentarem recapitular de todos os conceitos sobre evolução que a gente tem visto ao longo da disciplina e que esses conceitos são aplicados também à história da evolução humana, que a gente consegue remontar a história da evolução humana partindo dos preceitos da evolução biológica. Nossa espécie ela não está diferente, não está a parte de uma evolução que ainda não foi explicada, né? Então ela tem essa história muito comum, assim como todas as outras espécies já conhecidas. E é difícil montar uma árvore, né, filogenética, porque a gente tem esses problemas com os fósseis. Cada ano a gente encontra um fóssil novo para colocar ali no nosso retrato de família, da família hominídea. E só para vocês observarem que o ser humano, por muito tempo, não foi a única espécie humana na Terra. Né? Hoje a gente tem a extinção de todas as outras espécies, mas por muito tempo até mesmo o gênero Homo conviveu com diversas outras espécies e até conviveu com espécies que não eram do seu próprio gênero. Então, por exemplo, aqui a gente teve há 6 milhões de anos atrás, tudo indica que foi a separação da linhagem dos chimpanzés, que a gente tem ausência de fósseis, e a separação da linhagem humana com esses outros fósseis aqui, o Ardipithecus, que é o homem do milênio, o pezinho, e culminando aqui na origem das linhagens dos australopitecíneos. Uma dessas linhagens, tudo indica, originou os Paranthropus, que seriam o gênero paralelo ao Homo, e originou os Homo sapiens, e originou a linhagem humana, o gênero Homo, que seria esse gênero bem peculiar de nascimento de bebês prematuros que dependem da aprendizagem, depende grandemente do cuidado parental, porque são bebês que nasceram com o seu desenvolvimento ainda em andamento e ele vai finalizar fora do corpo da mãe, né? Então depende muito desse cuidado parental. Aqui em destaque, eu vou colocar para vocês na descrição, esse é um gráfico interativo, então vocês podem clicar nas espécies e ver a fotinho da espécie, ver a descrição, né, que foi achado, fóssil, a idade da espécie. Aqui você vê as inovações evolutivas, né, os marcos evolutivos da irradiação dessas espécies, da linhagem humana. E aqui, por último, né, bem recentemente, a gente tem o gênero, a nossa espécie, o Homo sapiens, que tudo indica conviveu, né, no globo terrestre com outros do seu mesmo gênero. Então, aqui é uma árvore bem complexa e a gente depende aí da ciência de descobrir novos fósseis, novas análises moleculares para enquadrar e enriquecer mais a nossa história. Mas aqui, recente, né, numa história recente, a gente tem a origem do Homo sapiens, que conviveram com os neandertais, que por sua vez não encontraram, mas no mesma terra, na terra que a gente habita, nós tínhamos a presença de outros homens, né, de outras espécies do gênero Homo. Então, Homo erectus se extinguiu na Ásia apenas 30 mil anos atrás. Homo de Java e Flores, que foram uma linhagem do erectus, né, então uma linhagem paralela ao ser humano. Eles desapareceram 13 mil anos atrás, então coisa muito recente. O homem Denisova, que tudo indica, é uma linhagem que foi descoberta na Sibéria, que derivava dos neandertais. E os neandertais aí que se extinguiram há 30 mil anos e conviveram e encontraram, né, a nossa espécie. Daí esse encontro, né, gente? Houve introgressão, que a gente fala, então a gente teve essa mistura, né, essa reprodução aí entre os Homo
e os neandertais, as pesquisas mais recentes encontram aí uma variação de 1 até 3, 4% de genes de neandertais no nosso DNA. Então, de fragmentos de DNA de neandertal no nosso genoma. Amplamente distribuídos, né, por diversas populações humanas, e o que é interessante colocar que as populações africanas são as populações que menos têm essa presença dos genes de neandertais, né, dos fragmentos de DNA de neandertais. A população europeia é a que conserva essa maior parte de DNA de neandertal no genoma humano. Por quê? Porque as populações africanas, muito provavelmente, são as populações que estavam por lá e assim ficaram, não tiveram esse contato direto com os neandertais. E a gente teve que aqui na Europa esse encontro dos neandertais, que não foi frequente, foi algum evento ali raro que permaneceu ao longo desses milhares de anos recentes e se espalharam, né? Essa marca se espalhou na população humana, nas populações humanas. E daí também surge aí uma ideia, né? Se tem o DNA de neandertal na espécie humana, será mesmo que a gente era espécie diferente? Será que, na verdade, não eram todos derivados de Homo erectus e que, por fluxo gênico, porque, como eu falei, né, ser humano anda mais que notícia ruim, né? Tem rodinha no pé. Por fluxo gênico, a partir dessa saída da África, há 1 milhão de anos atrás, a partir do Homo erectus, a gente teve uma origem que, na verdade, todas essas espécies são ancestrais à espécie humana e não são diversas espécies, são apenas uma espécie que hoje seria o homem moderno. Por outro lado, a gente tem uma outra teoria, que seria uma teoria chamada fora da África recente, ou seja, a diferenciação da espécie humana se deu na África, e depois que o Homo sapiens já estava diferenciado, era o homem moderno, uma espécie diferente dos neandertais, diferente dos erectus, ele saiu e migrou para o resto do globo, né? Migrou para o resto do mundo, foi lá para a África, encontrou os neandertais, atravessou aqui toda a região da Ásia, chegou na Indonésia, os aborígenes chegaram aqui na Austrália. Tudo indica as análises moleculares que essa hipótese é a mais aceita, mas basta uma nova evidência comprovada chegar para a gente ajustar essa ideia. Mas as evidências que a gente tem hoje é que a população humana, todos nós derivamos de uma pequena população aqui da África, que alguns permaneceram na África, né, estão lá se diferenciando nas outras populações, mas que saíram aqui da África e se diferenciaram aí nas mais diversas populações que nós temos. E daí também uma outra ideia, né? Dito isso, ser humano é o que tem o cérebro maiorzão e tal, a gente pode dizer que isso é uma característica exclusiva humana, porque o ser humano é o que é o mais inteligente e tal. Não é. Não é uma característica porque a gente percebe que a partir dos Homo erectus, uma linhagem que deu origem aos heidelbergenses, e originou os neandertais e os seres humanos de formas separadas, os neandertais, eles também convergiram de uma forma que os cérebros deles também são grandes, e muitas vezes podem ser até maiores que dos seres humanos. E a partir de uns 10 mil anos atrás, a gente tem aí um decréscimo da massa encefálica humana, aí, do cérebro humano, em 10%. Então, nosso cérebro está até menor que dos neandertais, se for comparar. Então, tamanho não é documento, não tem essa história que do cérebro humano é o maior de todos. Então, é por isso mesmo que a gente não pode dizer, naquela mesma ideia
ideia que o homem veio do macaco, porque se fosse um se transformando o outro, e outro a gente tinha que os neandertais transformaram o cérebro humano. Isso não é verdade. Os neandertais são uma linhagem à parte, recente também, nossos primos, e por convergência evolutiva, a partir de um cérebro um pouco menor, tanto a espécie humana como os neandertais tiveram esse aumento do cérebro. Então, aqui uma foto da nossa família, né? Desde a história, aqui a linhagem dos humanos, e paralelamente a gente teria a linhagem dos chimpanzés, que a gente não conversou aqui, mas a gente tem a partir dos ardipitecos, os australopitecíneos, uma linhagem paralela à espécie humana, e a partir desse ancestral comum, originados a partir dos australopitecíneos, a gente tem aqui o nosso gênero Homo, que teve todas essas espécies descritas e muito mais, que eu tenho certeza que a gente vai descobrir, outras variações que vão completando essa história bem complexa e recente, né? A gente está falando de coisa aqui de 1 milhão de anos atrás. Então, para origem das espécies, para a história evolutiva, é um período muito recente. E o que nos tornou humanos, né? O que nos diz aí que né, essa capacidade, essa irradiação tão complexa e muitas espécies do gênero Homo. Porque ao contrário, por exemplo, dos chimpanzés que ficaram restritos a uma espécie, a uma localização, né? Eles têm menos variações aqui ao longo da sua história evolutiva. E a gente também tem uma lacuna na história deles. Mas o que nos tornou, de fato, humanos, essas inovações evolutivas que a gente conversou? Esse aumento da massa encefálica, essa dieta, né, mais abundante, uma dieta com mais variedade de alimentos, essas mutações que permitiram aí que o nascimento prematuro fosse selecionado, e assim, a aprendizagem foi um elemento fundamental para a nossa espécie poder sobreviver, para que um bebê não morresse, não falecesse, né, ao relento, e isso fosse compatível com o bipedismo também, então com essa nossa anca, né, a nossa pelve diminuída, né, em comparação com os outros primatas aqui, com os outros antropóides. E uma coisa muito importante é que, né, o ser humano, como a gente comentou, ele andou, teve rodinha no pé, andou ao longo desses milhares de anos por diversas paisagens. Então, as pressões seletivas foram tão diversas e adaptações que culminaram em adaptações diversas também. Então, por isso que a gente tem ao longo da história humana diversas espécies aí do gênero Homo. Então, a gente tem aqui isso tem essa correlação em alguns estudos que se deu principalmente por essas pressões das flutuações no clima. Então, a gente tem os neandertais ali convivendo um clima gelado, um clima de era do gelo. A gente teve, de era do gelo não, porque todo mundo estava numa era do gelo, mas um clima lá de neve mesmo. A gente teve os heidelbergenses ali num clima mais temperado, um clima diferenciado, né? Diferente dos neandertais. E a gente tem, por exemplo, os Homo erectus, que são os homos ancestrais, né? Da nossa linhagem, que se originaram ali num ambiente de savana. E, aparentemente, essas inovações evolutivas, essas adaptações, fruto de pressões seletivas diferenciadas aí, também acompanha a história do aumento da capacidade cerebral, do aumento do volume do nosso cérebro. Então, a gente tem essas histórias aqui que... Aí a Bixi tá falando aqui. Então, a gente tem essa história ligada à nossa linhagem do gênero Homo. Também temos outras inovações, que a capacidade do aumento do cérebro, né, permitiu que a gente conseguisse desenvolver ao longo do período evolutivo, algumas adaptações que não são nem exclusivas à nossa linhagem Homo, mas acabaram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo.
Então, como eu falei, algumas adaptações que nem são exclusivas da linhagem Homo, né? Então, como, por exemplo, o manejo de fogo, o uso de ferramentas, mas que foram aperfeiçoadas ao longo do tempo, principalmente no que se diz de formação de grupos, né, das populações humanas. E será, né? A gente fala que chimpanzé, por exemplo, tem algumas raças de chimpanzés. Mas será que isso acontece para a linhagem humana? É certo a gente falar que tem o Homo lá, Homo sapiens da Ásia, daí tem os aborígenes, aí tem os ameríndios. É certo a gente adotar essa nomenclatura e separar a linhagem humana em raças? Porque ao longo de toda a discussão sobre evolução humana, muitos teóricos se basearam em ideias de raças humanas partindo da localização, né? Então, a gente tem o pessoal da África, a gente tem o povo da Ásia, então, se baseando nessa localização continental. Mas será que se a gente fizer um estudo aprofundado, a gente consegue perceber diferenças que culminem, né, na separação de raças humanas? O que seriam essas raças humanas? Então, a gente tem que não é possível separar a espécie humana em várias raças, porque a gente não tem diferenças que suportem essa diferenciação entre as populações humanas. Então, as populações são muito próximas. Ao contrário, por exemplo, dos chimpanzés. Eu vou voltar aqui. Os chimpanzés, eles se diferenciaram aqui das linhagens há 6 milhões de anos atrás. Então, a gente já tem a formação dos chimpanzés, e a gente tem algumas raças de chimpanzés que estão aí ao longo de uma história evolutiva de 6 milhões de anos. A espécie humana, mais especificamente, surgiu nos últimos 300 mil anos, o Homo sapiens. 300 mil anos não são suficientes para você formar novas raças. E mesmo assim, se formassem novas raças, a espécie humana já migrou tanto, já teve um grande fluxo gênico que não é possível você delimitar essas raças. A partir do momento que as raças surgem, a gente teria que ter pelo menos uns 500 anos de separação entre elas, e isso não acontece na espécie humana, né? Porque a gente está reproduzindo com diversos, a localização entre continentes não impede dos seres humanos que moram aqui na América, por exemplo, gerar descendentes férteis com seres humanos da África. Então, numa forma mais grosseira, não existem raças humanas, porque a nossa linhagem é muito recente e esse alto fluxo gênico não permitiu que a nossa espécie se diferenciasse, se separasse em raças, e a gente não consegue perceber isso, né, como não consegue detectar essas diferenças entre as populações quando a gente parte para análises moleculares. Uma outra coisa importante também é que raça é um termo muito arbitrário. Você pode definir a raça em qual aspecto? No aspecto veterinário, no aspecto mesmo racista, de você separar essas raças. O que gerou essa sensação de que há raças humanas é porque nós temos um comportamento social muito bem complexo, muito bem que evoluiu ao longo desse tempo, e nós somos capazes de detectar os nossos iguais e diferenciar ali os nossos iguais. Então, por exemplo, chineses, que a gente acha que todos eles são iguais, entre eles lá, eles conseguem perceber as diferenças. E aqui, fazendo uma brincadeirinha, né, uma comparação, os heterotopster da balada, você olhando eles, também parece que é tudo igual, uma raça de heterotopster, assim como a raça das loirodonto. Brincadeirinhas à parte, gente, isso para mostrar que não existem raças humanas. Infelizmente, essa nossa capacidade de detectar grupos, né, e detectar os nossos iguais, ao longo do tempo, serviu como justificativa para que a gente construísse um pensamento preconceituoso sobre raças. Tem aqueles outros. Mas nós não temos diferenças significativas entre as populações que suportem essa ideia. Então, a evolução humana a gente consegue perceber, consegue descrever a partir de uma origem comum lá da África,
datando aí de menos de 200 mil anos atrás, essa diferenciação que aconteceu na África, e houve essa migração para o resto do mundo, e eu gostaria que vocês respondessem principalmente a essas duas questões. Eu posso ter esquecido muitos detalhes aqui, se alguma coisa também não ficou bem esclarecida, eu gostaria que vocês fossem capazes de, com essa aula, responderem as duas questões. Por que não é correto dizer que o homem vem do macaco? Eu não vou responder isso agora, eu quero que vocês voltem à aula e respondam essa questão. E também por que não existem raças na espécie humana? Essas serão as duas questões que presentes no nosso questionário semanal, que eu gostaria que vocês respondessem. E para quem está me assistindo aqui pelo Voando Alto, eu vou deixar na descrição outras dicas de materiais, dicas de vídeos que também eu já produzi aqui no Voando Alto, para vocês entrarem em contato com esse conteúdo de evolução humana que é inesgotável, tem muita coisa para a gente conversar. Se vocês também ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, me mandem e-mail, e a gente pode até fazer um novo vídeo sobre isso, dependendo das questões, ou para quem é da disciplina de evolução de biologia aqui da Unesp, de Botucatu, a gente conversa lá no nosso chat de dúvidas. Certo, pessoal? Até mais!